Glória a Jesus, aleluia. Na semana passada, nós iniciamos uma série de mensagens, que são 3 domingos, 3 semanas, que falam a respeito do discipulado, que a igreja está se envolvendo de forma intencional, proposital, para que cada pessoa seja acompanhada, cada pessoa tenha alguém próximo dela, para ajudar a crescer, para ajudar a chegar aonde Deus deseja que você chegue. Tivemos um retiro maravilhoso que tocamos nesse assunto. Vimos que Cristo nos chamou para sermos discípulos e fazermos discípulos, e que isso é algo que é bênção, é muito proveitoso ter pessoas próximas de você, que vão querer o seu bem, vão orar por você, vão te ensinar, vão caminhar contigo, vão dividir o fardo, para que você chegue onde sozinho você não chegaria. E também vimos que cada pessoa, além de ter alguém para ajudar você, o Espírito Santo vai mover você ao encontro de pessoas onde você vai ajudar essa pessoa. A pessoa vai olhar para você e vai dizer: olha, a Juliana é bênção na minha vida, Deus separou ela para me ajudar. E Juliana, você vai investir naquela pessoa, vai usar os princípios da palavra de Deus, ela vai chegar onde ela nunca chegaria sozinha. Então temos visto que Cristo quer que você seja um discípulo dele e ajude outras pessoas a se tornarem discípulos. E algumas pessoas vão ajudar você a ser segundo Cristo deseja. E hoje eu quero conversar com você sobre o princípio da paternidade espiritual. O que é isso? O que é paternidade? Paternidade é você exercer a função de pai, a função de mãe, a maternidade, do cuidado. Eu confesso que muita coisa da palavra de Deus eu só comecei a entender e a compreender com clareza há 2 anos atrás, quando tivemos o nosso filho. A Renata engravidou, o Daniel nasceu. Muita coisa se esclareceu, muita coisa ficou evidente para mim em relação ao amor de Deus por mim e a necessidade desse amor ser demonstrado pelo meu próximo também. Jesus, em 2 passagens, ele chama os seus discípulos, os apóstolos, de filhinhos. Uma foi antes da crucificação, quando ele prediz que Pedro vai negá-lo. Ele chama os apóstolos pela primeira vez de filhinhos. E a segunda vez, onde é mencionado na palavra de Deus, a expressão de Jesus chamando os seus discípulos de filhos, está em João capítulo 21, onde ele se encontra depois de ressurreto com eles no mar da Galileia. E lá ele tem um encontro com Pedro e faz a restauração de Pedro. E Jesus é o nosso exemplo. Jesus é a pessoa que almejamos ser parecidos, almejamos agradar. E nesse texto, João capítulo 21, onde acontecem milagres, onde acontece restauração, onde acontece perdão, Jesus, o maior exemplo de amor, de graça, de paternidade, de um discipulador, nós podemos extrair alguns princípios que revelam o que ele faz por nós, o que eu posso fazer pelo meu discípulo, pelo meu filho, pela minha esposa, coisas que vão me auxiliar no meu relacionamento discipulador das pessoas que Deus vai colocar no meu caminho. Em João capítulo 21, a partir do versículo 3, você pode acompanhar comigo? Há um princípio poderoso. Versículo 3: vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, os outros apóstolos, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Jesus tinha sido crucificado, ressuscitou no domingo, e depois, ao longo da semana, ele apareceu a algumas pessoas, apareceu a Maria Madalena, e lá ele deu um recado: olha, peçam que os discípulos vão lá para Galileia, eu vou me encontrar com eles lá no mar da Galileia. Eles foram para lá, e Jesus também foi ao encontro. Mas naquele dia eles resolveram pescar, e naquela noite eles fizeram o que puderam. Pescadores experientes, pescadores que conheciam aquele mar, que já tinham estado ali milhares de vezes, fizeram tudo o que tinha que fazer. Mas eles tiveram um fracasso.
Não funcionou. A pesca não deu certo. Eles fracassaram. E Jesus, conhecendo o coração deles, conhecendo aquilo que tinha acontecido, vai ao encontro. E vai ajudá-los também. Porque Jesus se importa quando você passa por um momento de fracasso. Jesus se importa quando você está naquela situação onde parece que não deu certo, deu tudo errado. Ele vai ao seu encontro. Mas algumas vezes nós não o reconhecemos, assim como os discípulos não reconheceram Ele. Mas nessa atitude de Jesus, ir ao encontro dos discípulos, naquele momento onde eles tinham fracassado, tiveram uma frustração, tiveram uma noite onde nada deu certo, Ele nos revela um princípio que nós devemos ter para com os nossos filhos espirituais, os nossos filhos naturais, as pessoas que amamos. Ele nos revela o princípio de que o discipulador socorre os seus discípulos quando eles fracassam. Quando há pessoas colocadas por Deus na sua vida para que você ajude, para que você auxilie, seja o seu filho natural, seja o seu filho espiritual, seja a pessoa que você acompanha na célula, seja a pessoa que Deus colocou próximo de você por algum motivo. Ele espera que você, como alguém com a maturidade espiritual um pouco mais adiantada que a dela, que você socorra essa pessoa. Ao longo desse ano de 2016, você receberá a responsabilidade de acompanhar pessoas. E saiba, essas pessoas vão fracassar. Elas vão ter decepções. Vão fracassar com você, vão decepcionar você. Aquilo que elas tentarem fazer algumas vezes não vai dar certo. Mas o Espírito Santo, Ele capacita você para que você vá ao encontro dessas pessoas, para socorrê-las em momentos de fracasso. Você, quando se sentir em algum momento de frustração e fracasso, saiba que o próprio Jesus vem ao seu encontro e te ajuda. Mas há pessoas também designadas por Ele para te abençoar e te fortalecer nesse momento. Jesus foi ao encontro deles. E Ele sabia que eles eram passíveis de erro. As pessoas não são perfeitas. Você vai querer investir em alguém, ver aquela pessoa crescer, melhorar. Você fala, faz isso. Ela vai lá e faz tudo errado. Você, meu Deus, não era isso para fazer, era outra coisa. Ela entende errado. Mas saiba que você está ali para dar aquele suporte. Não para condenar, não para julgar, não para botar a pessoa para baixo, mas dizer, olha, vai dar certo, a gente vai conseguir. E nesse processo, Jesus estava presente lá, depois de uma noite difícil para eles. E o versículo 5 continua. E ele, Jesus, lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam, não. Jesus na margem, na beira da praia, eles a mais de 100 metros dentro do mar. Jesus pergunta, olha, tem alguma coisa para vocês comerem? Eu sei que vocês não conseguiram pescar nada essa noite. E eles respondem, não, não temos. E Jesus naquela atitude ele está demonstrando uma preocupação em suprir, em ver o bem-estar daqueles discípulos. Olha, a noite não foi fácil, a noite foi difícil. Eu quero oferecer para vocês alguma coisa para fortalecer o corpo de vocês, a alma de vocês, o espírito de vocês. Jesus nos providencia alimento espiritual, emocional, material, sentimental, depois de momentos difíceis. E da mesma forma que Jesus socorreu ele, socorre você, Ele espera que a pessoa que está próximo de mim, próximo de ti, como nosso discípulo, como nosso filho espiritual, receba alimento da parte de Deus, providenciado por você. Você vai ver a pessoa ali fraca, a pessoa precisando de uma palavra de consolo, de encorajamento, de um abraço, onde você vai lá e pega a pessoa e diz, vem cá, meu irmão, dá um abraço aqui, eu sei que não foi fácil a semana, mas Deus está contigo. Você providencia alimento espiritual para ela, alimento emocional, e a pessoa é fortalecida por Deus por meio de você. Você abre a sua Bíblia e diz, olha, há uma palavra de Deus para ti, eu estava orando e Deus me disse que Ele quer estar junto de você essa semana, enquanto você ora, Ele quer te ouvir, Ele quer te atender. Você providencia o alimento que a pessoa precisa. Por quê? Porque é uma preocupação com o bem-estar. E aquele que é um pai amoroso por seu filho, tanto natural quanto espiritual, olha para o bem-estar e se a pessoa tem algo para comer, materialmente também. Às vezes a pessoa ficou desempregada, foi demitida, deu algum problema, um acidente, e ela precisa também de um auxílio de comida.
Deus espera de nós, pais espirituais, que haja providência daquilo. E no versículo 6 eles continuam. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Temos um Jesus que vai ao encontro de pessoas que passaram por fracassos, que se preocupa com o bem-estar delas. E temos um Jesus que está interessado em orientar e cooperar com seus discípulos nas pescarias da vida, nas pescarias de outras pessoas, de alcançar outras pessoas, de ver o sucesso dos seus discípulos, de ver aqueles a quem Ele ama, o progresso, o sucesso, o resultado. Jesus tem esse interesse por você e espera esse interesse da nossa parte pelo próximo. Onde o sucesso do meu irmão, o sucesso do meu filho, o sucesso da pessoa que eu acompanho não é um peso para mim, não é algo que vai me afligir, mas vai ser uma alegria. E eu vou querer cooperar, eu vou querer orientar, eu vou querer ajudar, aconselhar a pessoa para que ela alcance o pleno potencial que Deus colocou na sua vida. Orar pelo irmão: olha, como é que a gente vai alcançar os seus familiares para Cristo? Como é que a gente vai ajudar as pessoas que estão precisando de ajuda na sua família, na sua casa, no seu emprego, pessoas que necessitam de uma palavra? Vamos fazer assim, vamos fazer desse jeito, visita, ora, entrega um presente, há uma orientação. Como é que a sua célula vai crescer? Por meio de uma orientação que vem de alguém que Deus colocou sobre a sua vida para te capacitar, para te ajudar, para te auxiliar. Há da parte de Deus conselheiros, pessoas que nos ensinam, que nos instruem e nos capacitam a melhorar, a crescer, a progredir. E Ele vai usar você também, com sabedoria, com conhecimento, com entendimento, com revelação, para ajudar aquele novo que chegou. E você vai orientar, vai ensinar, vai aconselhar. Ele vai longe. E a rede dele vai se encher a tal ponto que nem ele vai acreditar. Vai ficar tão cheia de bênçãos, de peixes, de pessoas, de vidas, que ele vai ficar espantado e admirado. Pois a orientação que você deu, o conselho que você deu foi certeiro. Foi com a sabedoria e orientação de Deus. Versículo 7. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, Simão. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se no mar. O que aconteceu? Eles ouviram um conselho, uma orientação, aquilo deu certo. Lançaram a rede do lado direito e ela se encheu de peixes. Houve resultado. Quando aquilo que você orienta, quando aquilo que você indica, quando aquilo que você ensina a uma pessoa, a um seu filho, ao seu cônjuge, a alguém que você ama, é abençoado, dá resultado da parte de Deus, você consegue fazer com que aquela pessoa crie um vínculo com você, e ela começa a ouvir você com mais atenção, ela começa a ser atraída por você. Na hora que Simão ouviu João dizer: olha, só pode ser Jesus ali na beira da praia, ele falou e o milagre aconteceu, ele falou e a coisa realmente funcionou. Simão estava sem roupa naquele momento. Ele veste a sua capa, amarra na cintura e mergulha no mar, para ir ao encontro de Jesus. Por quê? Porque um discipulador com um coração paterno, ele atrai o coração dos seus discípulos. Um pai, uma mãe, que demonstra esse amor que vem da parte de Deus, esse amor que cuida, que se interessa, que provê, que orienta, que consola. Ele cria um vínculo a tal ponto onde essa pessoa, esse filho, ela é atraída por você. Ela quer estar perto de você, ela quer te ouvir, ela quer te procurar, quer conversar. Assim que Pedro percebe, é Jesus, ele se joga no mar. Será que temos sido atraídos por Jesus a esse ponto? De deixar algumas coisas para trás e se lançar no mar e ao encontro dele? Quando eu tenho essa disposição, quando eu tenho essa iniciativa de deixar muitas coisas para trás e me lançar ao encontro de Jesus, muitas pessoas também se lançarão ao meu encontro e vão ouvir aquilo que eu falo há muitos anos, mas parece que não entra.
Você fala, olha, vamos para a igreja, coloca na mão de Deus, não faz isso que isso aí vai dar problema. Você fala e... Mas quando você tiver essa disposição de se entregar a Jesus e mergulhar na direção dele de forma completa, esse efeito virá sobre você também. As pessoas serão atraídas por aquilo que você fala, aquilo que você pensa, aquilo que você ora. E você, como alguém responsável por pessoas, seus filhos são sua responsabilidade. Nossos primeiros discípulos são nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos. E quando há essa integração com Cristo, existe essa integração na horizontal, porque ela já veio na vertical. E o versículo 9 continua. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. A noite não foi fácil, houve fracasso, eles estavam molhados, provavelmente devia estar frio, estavam famintos. E quando eles chegam com aqueles peixes todos, 153 grandes peixes naquela rede, depositam ali na praia. Assim que eles chegam para realmente testificar e confirmar que era Jesus, eles veem que Cristo fez uma fogueira, fez um momento acolhedor para aquecê-los daquela noite fria, daquela noite onde eles estavam encharcados. Jesus queria que eles estivessem ali quentinhos. O que isso nos ensina? Que o discipulador cuida para que o fervor ministerial dos seus discípulos não se esfrie, o fervor espiritual. Você quer ver o seu discípulo, o seu filho, a sua família, a pessoa que você ama, aquecida com o fogo do Espírito Santo. Assim que a pessoa começa a esfriar um pouco, desanimar de vir na igreja, desanimar de buscar o Senhor em oração, na palavra, de ir na célula, você se preocupa, porque há um amor vindo da parte de Deus por aquela pessoa. E nós, como responsáveis pelos nossos irmãos, devemos providenciar uma fogueira espiritual para que eles possam se aquecer, para que eles possam sentir o conforto, o calor que vem de Deus, primeiramente em nossa vida e também da parte que vem do Senhor. Como é que eu aqueço meu irmão? Orando junto com ele, fazendo uma visita, convidando ele para vir aqui sábado, participar de um momento de louvor e adoração, ver um filme edificante, levando ele na minha célula, dando carona para ele, animando ele, colocando lenha na fogueira, transmitindo o meu calor, o meu fervor, o meu ânimo, o meu entusiasmo. Ele vai se aquecer. Ele vai se aquecer. O seu filho vai se aquecer, sua esposa vai se aquecer. As pessoas próximas de você vão ser incendiadas, vão ser contagiadas, pois você é alguém em brasas, alguém pegando fogo pela presença do Senhor. E aquilo vai contagiar a sua família, vai abençoar as pessoas. Elas gostam de estar perto de você, pois algo conforta o coração delas, deixa o coração delas quentinho, aquece o peito delas, aquece a alma delas. Então eles chegam ali, são aquecidos pelo Senhor. E o versículo 10 fala assim: disse-lhe Jesus, tragam alguns peixes que acabaram de pescar. Quando eles chegaram, eles viram a fogueira, eles viram um pão quentinho que Jesus tinha preparado, eles viram ali peixe sobre as brasas, talvez ali um para cada um. Mas Jesus disse assim: olha, eu tenho esses peixes aqui que eu providenciei, mas tragam aqueles que vocês pescaram. Aqueles peixes lá que vocês trouxeram, grandes, bonitos. Apesar de Jesus já ter a provisão, Ele queria que eles participassem. Por quê? Porque Jesus tinha naquele momento uma celebração da conquista deles. O discipulador que tem um coração paterno, que tem um coração amoroso, cuidadoso, ele celebra a conquista do seu filho, do seu discípulo. Ele se alegra. Apesar de você já ter o que você precisa, você fica muito contente e fala assim: olha meu irmão, Deus falou com você essa semana, compartilha aí com a gente essa palavra abençoada. Meu irmão, faz essa oração que Deus está te inspirando. Você celebra o crescimento da pessoa, você celebra a progressão dela no emprego, você celebra as coisas por menores que sejam. Você passa ali com a pessoa e diz: olha, vamos compartilhar daquilo que Deus tem te dado, vamos celebrar, vamos sair para ter um momento para a gente comer um cachorro quente e agradecer a Deus, pois a sua semana foi abençoada. Vamos celebrar, vamos engrandecer a Deus, pois você foi usado por Ele. Celebre.
Celebre com as pessoas que você ama. É muito importante. Celebre em família. Cada pequena conquista. Quitaram o imóvel, celebra. Quitaram o carro, celebra. Alcançaram alguém que vocês estavam orando, celebra. Celebre todas as conquistas que Deus coloca nas suas mãos, pois elas vão ser o fundamento e vão ser a base para conquistas maiores, que você vai se apoiar sobre elas. E a celebração vai consolidar e vai firmar nas suas lembranças e na sua vida aquilo que Deus fez. Deus é um Deus de celebração e festa. Cada vez que o povo de Israel passava no lugar e tinha uma vitória, uma conquista, um marco, eles levantavam um altar, eles levantavam pedras, eles faziam uma festa, pois Deus se alegra com a celebração do seu povo, pois ela é um reconhecimento de que Deus está agindo e intervindo em favor de cada um. Então Jesus celebra com eles, Jesus reconhece aquilo que eles fizeram, e Jesus fala assim: venham comer, está pronto. Eu já fiz aqui essa tainha recheada, tem uma farofa aqui junto, uma ova de tainha. Vamos comer aqui em volta da fogueira. Um peixinho que o próprio Jesus preparou. E ele nos ensina que o discipulador ensina os seus discípulos a ter tempo para trabalhar e tempo para desfrutar do seu trabalho. Vocês pescaram, agora vamos comer um pouquinho. Espiritualidade não é só oração, não é só estudar a Bíblia, não é só cantar. Espiritualidade é tomar um banho de piscina. Espiritualidade é jogar um futebol. Espiritualidade é ter um tempo de conversar, de desabafar. Espiritualidade é ver um bom filme cristão, onde você diz: olha, trabalhamos, lutamos, nos entregamos em favor de Deus e da sua obra, das pessoas que precisavam, mas agora é um tempo de desfrutar um pouco do que o Senhor nos tem dado. Pega o seu discípulo, pega o pessoal da sua célula um dia e vai num boliche. Tira uma noite para ir no cinema. Faz algo que você vai poder dizer: olha, temos trabalhado pelo Senhor, mas também podemos ter um tempo de alegria, descontração, de aliviar um pouco a carga, o estresse. Pega a sua família um dia, passa um dia num hotel fazenda. Aquele tempo em família, onde você reconhece que há o tempo de trabalhar, o tempo de se esforçar, mas o tempo de desfrutar. Só não podemos chegar num extremo onde tudo é lazer, tudo é entretenimento e eu desfruto sempre e não trabalho para o Senhor nunca. Temos que ter o equilíbrio para sermos saudáveis. Versículo 13. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. E aqui Cristo nos ensina que Ele, sendo o Senhor, se fez servo e serviu aos seus discípulos. Da mesma forma, eu estou aqui na igreja da família cristã para servir vocês, para orar por vocês, para estar à disposição. Não sou melhor do que ninguém, você não é melhor do que ninguém. Somos colocados nesse mundo para lavar os pés uns dos outros, servir um ao outro e compartilhar o que Deus nos tem dado. O discipulador não é alguém superior ao seu discípulo, alguém que está junto na batalha, mas que demonstra a sua maturidade, a sua espiritualidade pelo serviço, pelo cuidado, pelo carinho, pelo exercício dos seus dons e talentos em prol do próximo. Ele continua, versículo 14. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Ele apareceu uma, glória a Deus, maravilhoso. Talvez eles pensassem: agora ele foi realmente ao céu. Ele apareceu uma segunda vez. Nossa, que maravilha. Agora ele aparece uma terceira vez. E a palavra fala que ao longo de 40 dias, Jesus apareceu várias vezes aos seus discípulos, ministrando, ensinando. Isso mostrou o quê? Que um discipulador, alguém que acompanha, gosta de estar ali com as pessoas que ela ama, que ela se sente responsável. Porque não é um peso eu cuidar de alguém, ser responsável por alguém, é um privilégio. Pois enquanto eu ajudo meu irmão, Deus me ajuda. Enquanto eu faço aquilo que Deus espera de mim, Deus cuida da minha casa, da minha empresa, dos meus negócios, da minha saúde, dos meus sonhos. Pois buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E é uma alegria estar com os irmãos, é uma alegria estar com a célula, é uma alegria estar com as pessoas que a gente vê o crescimento, vê a progressão.
E Jesus adorava estar com seus discípulos, com seus filhos espirituais. Receba essa alegria que vem dele. Depois de comerem, Jesus perguntou: Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Você lembra da história? Diante de uma mesma fogueira, Pedro tinha negado Jesus alguns dias antes. E num ambiente similar, Jesus chama Pedro para uma conversa e confronta ele, demonstrando que essa relação de paternidade espiritual envolve confrontos de amor e firmeza quando são necessários. Havia uma intenção no coração de Jesus em restaurar Pedro, pois Pedro ficou decepcionado consigo por ter negado Jesus. Ele precisava tratar aquilo, pedir perdão por aquilo. E Jesus não deixou a oportunidade passar. Ele pergunta: Simão, você me ama mais do que todos eles? Ele responde: Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo. E ele pergunta 3 vezes para Pedro se ele o ama, para que Pedro tivesse a consciência de que as 3 vezes que ele negou a Cristo foram acertadas, e houve um perdão, houve uma reconciliação. Não importa quantas vezes você nega Jesus, você entristece a Jesus, se há o arrependimento, Ele perdoa você. E por fim, cada vez que Pedro dizia que amava Jesus, Cristo falava: cuide dos meus cordeirinhos, pastoreie as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas, e por fim então siga-me. Finalizando, Cristo estava mostrando que o discipulador deve dizer ao seu discípulo o que espera dele, deixar claro e restaurar aquele discípulo ao exercício da sua missão, depois de momentos de fracasso, de queda, de negação. Pois você soube confrontar na hora certa, você soube administrar o perdão, e agora é o momento de renovar a autoridade, renovar a missão, renovar o posto que Deus colocou aquela pessoa. E ela vai ser muito grata a Deus por sua vida, pois em muitos momentos você vai ser instrumento do Senhor para levantar alguém que caiu em pecado. Há graça de Deus, há perdão de Deus. E da mesma forma que Cristo já perdoou você tantas vezes, você deve perdoar o seu irmão e ajudá-lo a se colocar de pé, para que ele continue na caminhada com você e chegue aonde Deus deseja. Coloque-se de pé. Feche os seus olhos. Senhor, Jesus é o nosso exemplo. Ele nos ensina como sermos um bom pai, uma boa mãe, um bom irmão, um bom discipulador, um bom líder, um bom pastor. E pedimos, Espírito Santo, que essas qualidades, essas características, essas atitudes que Cristo teve para com seus discípulos, abençoem a nossa família. Que possamos nos preocupar uns com os outros, providenciar aquilo que eles precisam de forma material, espiritual, emocional, sentimental. Que possamos, Deus, orientá-los, ajudá-los, instruí-los, aquecê-los com a nossa fé, com o fervor que vem do Senhor, para que tenhamos uma família abençoada, uma célula abençoada, uma igreja abençoada, fervorosa, crente no Senhor. E assim junto possamos crescer, Deus. E que o mesmo impacto que aqueles apóstolos, aqueles discípulos tiveram no mundo da sua época, eu e os meus irmãos possamos ter hoje. E ver as pessoas que estão ao nosso redor crescer, se desenvolver, amadurecer, se tornarem pessoas melhores, porque nós decidimos ser instrumentos nas mãos do Senhor, para que elas fossem abençoadas. Coloque a mão no seu coração. Santo Espírito, da mesma forma que o Senhor estava presente em Jesus enquanto Ele esteve aqui na terra, Ele está presente na sua vida. Da mesma forma que o Espírito ungiu a Jesus com o Espírito Santo, com poder, com capacitação, Ele unge você, Ele capacita você. E se você se acha limitado, pequeno, incapaz
de ajudar pessoas, cuidar de pessoas, ou exercer o seu papel como pai ou como mãe, saiba que o Senhor te ajuda, o Senhor te fortalece, o Senhor te capacita, e que a partir de hoje, pessoas vão louvar e glorificar a Deus, pela influência que você vai exercer em suas vidas. As pessoas vão reconhecer as suas palavras como vindas de Deus. As pessoas vão ver na sua oração a fé que vem do Senhor. As pessoas vão ver no seu jeito, na sua atitude, o amor, o carinho que vem da parte de Deus. Isso vai confortar as suas vidas, vai levantar essas pessoas e recolocá-las aonde elas estiveram antes de caírem e de fracassarem. Que haja disposição no seu coração e que nessa semana palavras de ânimo e encorajamento saiam da sua boca. Abençoe a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, as pessoas que você conhece, e que um amor paterno e materno da parte de Deus inunde o seu coração de amor e cuidado pelo próximo. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Que você tenha uma semana de vitória, de bênção, e que muitas pessoas procurem você pedindo a sua ajuda, e você seja um instrumento do Senhor.